Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão chave: o que realmente separa uma equipe que alcança resultados incríveis daquela que simplesmente não sai do lugar. A resposta pode estar onde a gente menos espera, no motivo real por trás da liderança. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É uma questão que tira o sono de gestores e colaboradores em todo lugar. E essa frustração de ver um potencial gigante sendo desperdiçado é uma coisa que todo mundo já sentiu. E para guiar a gente nessa análise, vamos pegar carona nas ideias de Patrick Lencioni. Ele é, sem dúvida, uma das maiores referências no mundo quando o papo é dinâmica de equipe e liderança que funciona de verdade. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de pensar em construir uma equipe forte, a gente precisa entender exatamente o que a derruba. E o Lencioni nos dá um diagnóstico muito preciso dos problemas mais comuns. A chave para o diagnóstico do Lencioni está toda nesse modelo que ficou famoso como as 5 disfunções de uma equipe. É legal pensar nisso como uma pirâmide. E o ponto crucial é entender que cada andar depende do anterior. Então vamos construir essa ideia juntos, começando pela base. Olha, essa aqui é a base de tudo, o alicerce. Se as pessoas no time não se sentem seguras para serem elas mesmas, sabe, para admitir fraquezas, para dizer errei ou preciso de ajuda, não tem como construir nada sólido. Tudo fica na superfície, ninguém se arrisca e os problemas vão sendo varridos para debaixo do tapete. E aí, quando não tem essa confiança, o que acontece? A galera foge do debate. Aquele conflito de ideias que é super saudável e essencial para se chegar nas melhores decisões é trocado por uma paz artificial. As reuniões ficam chatas, monótonas, porque ninguém quer balançar o barco. E no fim, a melhor ideia muitas vezes morre sem nem ser dita. A consequência direta do medo de conflito é a falta de comprometimento. Pensa bem, se as pessoas sentem que a opinião delas não foi ouvida de verdade, elas podem até concordar com a boca, mas não compram a ideia de corpo e alma. O resultado? Ambiguidade, falta de clareza e projetos que se arrastam porque ninguém se sente dono da decisão. E se não tem comprometimento de verdade, como é que alguém vai cobrar um colega? As pessoas evitam aquelas conversas difíceis sobre desempenho, sobre prazos. A famosa frase, isso aí não é problema meu, começa a aparecer. Por quê? Porque a base para essa cobrança mútua, que é um acordo claro e que todo mundo comprou, simplesmente não existe, e aí os padrões da equipe começam a cair. E aí a gente chega no topo da pirâmide, na disfunção final. Quando a responsabilidade um com o outro some, o foco se volta para o indivíduo. As pessoas começam a se preocupar mais com o próprio status, com a própria carreira ou com o ego do que com o sucesso da equipe. O objetivo coletivo, que era o que importava, se perde no meio do caminho. Agora, vamos virar o jogo. Uma equipe que funciona é exatamente o oposto disso tudo. A confiança abre espaço para o conflito saudável que leva a um comprometimento real. Esse comprometimento permite que as pessoas se cobrem e, finalmente, todo mundo foca nos resultados coletivos. É como uma escada para o sucesso. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Ok, essas disfunções são sintomas, mas qual é a doença? O que, lá na raiz, abre a porta para que todos esses problemas comecem a crescer numa organização? E a resposta, segundo Lencioni, está na liderança. Mais especificamente, no verdadeiro motivo pelo qual aquela pessoa decidiu ser líder. E é aqui que a gente conecta o trabalho mais famoso dele com uma de suas obras mais recentes chamada The Motive. Para deixar essa ideia bem clara, o Lencioni usa uma fábula. É uma historinha sobre dois CEOs rivais, o Shay e o Liam. A história deles mostra de forma brilhante os dois motivos fundamentais que podem mover um líder e as consequências drásticas de cada um. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado tem o Shay. Para ele, a liderança é um prêmio, o topo da carreira. E por causa disso, ele quer aproveitar os benefícios e fugir das partes chatas, como reuniões demoradas ou conversas difíceis. Do outro lado, tem o Liam. Ele vê a liderança como um dever, uma responsabilidade enorme de servir a equipe. Para ele, as reuniões e as conversas difíceis não são fardo, são a essência do trabalho. Essa diferença toda leva a gente para uma conclusão bem prática. Se liderar é uma responsabilidade, então, quais são as tarefas essenciais que um líder precisa abraçar, mesmo que elas não sejam nada glamurosas? Esse aqui é o trabalho de verdade. Não é ficar pensando em estratégia numa sala isolada. É desenvolver gente, gerenciar de perto, ter aquelas conversas que todo mundo evita, transformar reuniões em algo produtivo e garantir que a comunicação seja clara e constante.
Essas são as tarefas que um líder focado na responsabilidade faz sem pensar duas vezes. E aqui a gente amarra tudo. Quando um líder deixa de lado essas responsabilidades porque acha chato ou difícil, ou seja, quando ele tem um motivo errado, ele cria um vácuo de liderança. E é nesse vácuo que as 5 disfunções crescem e se espalham. A falta de confiança, o medo de conflito, tudo começa quando o líder se ausenta do seu verdadeiro trabalho. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. A reflexão final que essa análise propõe é uma pergunta direta para qualquer pessoa que lidera ou que quer liderar um dia. Qual é o verdadeiro motivo por trás dessa vontade? É pela recompensa e pelo status ou é pela responsabilidade de servir e desenvolver outras pessoas? A saúde e o sucesso de uma equipe inteira dependem da honestidade dessa resposta.